Bom dia, gente. Estamos aqui em mais um encontro, né, do Leitura Comentada, agora iniciando teoria de papéis, porque na sequência que a gente vinha, né, de pensar um pouco a prática do psicodrama, as técnicas, então vimos a necessidade da compreensão da tele e também agora a compreensão de um dos pilares da teoria psicodramática, que é a teoria dos papéis. Hoje a gente vai dar uma introdução dos principais conceitos e, na sequência, depois, provavelmente acredito que em julho, a gente vai ver a teoria dos clusters também, que foi um aprofundamento que Bustos desenvolveu, que aí realmente existe uma compreensão muito grande de quando e como aplicar essas técnicas, porque aí a gente tem um diferencial para avaliar, né, a situação, tanto do grupo quanto do indivíduo. Mas aí, hoje, como a gente está nessa introdução, eu escolhi o texto, um artigo de Carlos Rubini, publicado na Revista Brasileira de Psicodrama em 1995. Apesar de ser um texto, vamos dizer, antigo a publicação, mas eu acho extremamente didático e que reúne todos os conceitos assim relevantes para a compreensão da gente, indo desde o conceito do que é papel, de onde surgiu essa ideia, da parte mais sociológica, filosófica, até os psicodramatistas mais contemporâneos que realmente seguiram a orientação de Moreno, que não pegou a teoria psicodramática como algo fechado e concluída, e ampliaram, né? Desenvolveram cada um numa perspectiva. Então, vocês acredito que conseguiram dar uma olhadinha, né, nesse texto, e aí eu vou iniciar o nosso aquecimento, a gente pensando, lendo uma página, um trecho desse texto. Eu vou compartilhar a tela aqui com você. Bom dia, Opa, bom dia, Fábio. tudo bem, gente? Desculpe o Tudo atraso aí, bem? tá? Muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, eu acho bem interessante esse trecho, porque eu queria que a gente lesse junto, para depois cada um refletir em relação a si, certo? Então, vamos ver assim, esses 3 parágrafos, que alguém pode ler? Eu leio tirando do mudo, né? Vá. O homem é um ser que, a partir do impulso da espontaneidade, poderá desenvolver a centelha divina criadora, que traz em si mesmo. O homem é um gênio em potencial, que, lutando contra as conservas culturais, através da espontaneidade criadora, chegará a assemelhar-se a Deus e encontrar sua liberdade. E se o homem não desenvolver essa espontaneidade, ele adoece, segundo Moreno. Quer que eu continue ou alguém mais quer continuar o parágrafo? O próximo. Quer que eu continue? Tal concepção entende que o existir humano é um viver em coletividade. O indivíduo se realiza pelo desempenho de papéis na sociedade. Este enfoque se funda ao princípio de que o homem tem um papel a desempenhar. Cada indivíduo se caracteriza por uma variedade de papéis que regem seu comportamento, e que cada cultura se caracteriza por uma série de papéis que, com maior ou menor êxito, impõe a todos os membros da sociedade. E
Encontra-se, assim, na concepção moraniana de homem, como gênio que se desenvolve a partir da espontaneidade, a dimensão do indivíduo, e na concepção de homem como membro de um grupo inserido de uma coletividade, a sua dimensão social. O ponto de união entre ambas, para Moreno, encontra-se no conceito de papel. Todo papel é uma fusão de elementos particulares e coletivos. É composto de duas partes, seus denominadores coletivos e seus... Deixa eu baixar aqui. Tem ainda ou sou eu que não estou baixando? diferenciais individuais, Certo. certo? Então, gente, pensando nisso, né, que nós somos, né, seres com essa centelha divina de espontaneidade para se realizar, agir no mundo, e a forma que nós agimos no mundo é através dos nossos papéis, né? Tanto que, na teoria, o que a gente vê é isso, é que a parte tangível do nosso eu são os papéis, que é através do desempenho deles que a gente pode observar o nosso ser no mundo, né? E conhecer através da ação, né? Daí vem as técnicas do duplo, do espelho, né? E principalmente do espelho, para a gente se reconhecer. Quando a gente, quando podemos nos ver agindo, a gente se reconhece, né? E vai criando essa nossa identidade. Então, eu vou fazer um convite para vocês, agora, vocês refletirem. Todo mundo tem papel e lápis aí, fazer uma lista dos papéis, de todos os papéis que vocês desempenham. Rapidinho, vocês fazem uma lista e vocês vão colocar percentuais em cada papel. O quanto você desempenha com esse diferencial individual já, ou o quanto você desempenha mais dessa forma prescrita, dessa forma mais social. Ou seja, qual o grau de liberdade que você acha que tem em cada papel desse que você está desempenhando hoje na sua vida, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês, depois a gente volta compartilhando. Bom, vou compartilhar agora novamente um PowerPoint para a gente conceituar algumas coisas que vocês acabaram de falar. E aí vai ficar mais claro o porquê desses papéis que vocês falaram estarem mais engessados ou com menos espontaneidade. É a ideia justamente da espontaneidade, porque como a gente viu no texto, o objetivo é o desempenho de papéis de uma forma espontânea. Então, essa energia da espontaneidade fluir para nos tornarmos criativos e desenvolver todo o nosso potencial, né, com um grau de liberdade e cada vez mais a gente imprimindo a nossa marca. Porque, como a gente vai ver no texto mais adiante, já dando um spoilerzinho, né, que as etapas, né, na assunção dos papéis ou na aquisição de papéis, eles vêm da tomada do papel, que foi o que Inês falou, que era um papel novo, né? A tomada desse papel, esse início, de forma, a gente pega uma parte bem prescrita, depois a gente vai jogando esse papel, à medida que a gente vai desempenhando, a gente vai ficando mais livre, e até que chegue na criação do papel. Quando a gente chega nessa última etapa, o papel já está bem desenvolvido, já está maduro, e aí a gente tem uma parte bem grande de individual, ou seja, é a nossa forma. Por exemplo, se nós somos psicodramatistas, não somos qualquer psicodramatista, eu sou Patrícia, psicodramatista. Então, eu vou desempenhar o psicodrama da minha forma, do meu jeito, e cada um de vocês também aqui. Então, tudo que a gente vai fazer nunca um vai ser igual ao outro, né? Mesmo que tenha estudado junto, fazendo as mesmas coisas, mas cada um imprime uma forma.
Então, quando a gente mescla a teoria de espontaneidade com teoria de papéis, a gente vê claramente isso, que tem a noção que a gente até falou, né, que a Valesca falou na a parte dos papéis sociais dela, que ela estava bem conservada. Aí, então, normalmente é isso, a gente vê um pouco esse fluxo de espontâneo, tem a criatividade, e aí a gente cria uma forma, daí a gente fica replicando. Se essa forma deu certo, a gente conserva e vai passando. E muito dessas coisas, esse papel que a gente recebe, o papel prescrito, a parte prescrita desse papel, ele vem da conserva, que é a tradição, o que é muito bom, porque já pensou se a gente fosse inventar a roda e descobrir o fogo, né? Cada vez que a gente fosse querer cozinhar alguma coisa, né? Ter que inventar o fogo, não. Vamos pegar a tradição, aprender, e agora a gente precisa da conserva, colocar a espontaneidade e avançar, né? E aí, quanto maior essa espontaneidade, esse grau de liberdade, maior saúde a gente tem. Mas o que é que propicia a espontaneidade? É o clima relaxado. Justamente, é a gente sentir uma liberdade no ambiente, uma aceitação de quem a gente é, para a gente poder se expressar. Aí, o que é que acontece? Nos momentos de crise, nós temos aqui como se essas extensões fossem os vários papéis. Esse é um papel bem desenvolvido já, né? Um papel onde a gente desempenha bem, a gente está livre. Esses outros menores papéis, onde a gente ainda está talvez no role take, ou papéis mais novos, ou papéis que a gente não desempenha com tanto grau de liberdade, porque não treinou muito, qualquer justificativa. Então, nós funcionamos assim. Nós temos o nosso núcleo, o nosso si mesmo, a gente chama o nosso núcleo, de quem somos nós, e a parte tangível desse eu, desse si mesmo, são os papéis, são esses prolongamentos, que a partir deles é que a gente vai interagindo no mundo. Quando tem uma crise, o campo fica tenso, a coisa pesa, o que é que o si mesmo faz? Ele se expande, ele cresce quase como fosse uma carapaça, uma armadura que se estende para proteger a gente, né? A gente normalmente não fica assim, a gente fica mais fechado, mais rígido quando tem um ambiente tenso. A gente normalmente não fica fluido e livre e relaxado. Quando esse si mesmo se expande, o que é que acontece? Os papéis menorzinhos, tá vendo aqui? Eles somem, porque eles ficam dentro dessa área de proteção. Então, você vai lidar no mundo apenas com aqueles papéis que forem realmente bem mais desenvolvidos para você. E aí, qual é o objetivo de qualquer processo terapêutico? Não só processo psicoterápico, mas processo terapêutico, porque qualquer encontro de grupo, qualquer relação humana tem como objetivo o crescimento dos indivíduos, né? E por isso que no psicodrama a gente fala tanto em relaxar o campo, porque a gente faz o quê? A gente faz aquecimento para a espontaneidade vir, a gente integra o grupo, a gente cria um ambiente amistoso, alegre, até justamente para quê? Para essa diminuição de tensão, para poder o si mesmo voltar à proporção natural onde ele esteja, e você recuperar o maior número de papéis possíveis, né? Para você continuar desenvolvendo e jogando e ampliando o seu leque de papéis. Porque para Moreno também é isso. Quanto mais papéis a gente jogue, quanto mais papéis a gente desenvolva no mundo, mais saúde a gente vai estar, e mais inserido no meio a gente vai estar, e mais a nossa espontaneidade vai fluir, mais a nossa centelha divina vai se expressar no mundo. Então, fica mais fácil de entender um pouquinho essa dinâmica, dessa importância para que qualquer trabalho que você vai fazer, qualquer
jogo que você vai fazer, qualquer técnica que você vai aplicar, qualquer trabalho que você vai fazer no psicodrama, é essencial a obtenção desse clima relaxado. Bom, continuando, né, após a questão que a gente estava discutindo aqui, uma das coisas era isso que a gente estava falando, Valesca. Estava comentando, né, justamente, que o desempenho de papéis é anterior ao surgimento do eu, né? E aí, os papéis, eles surgem na matriz de identidade e eles são embriões, são precursores do eu, que eles vão se esforçando para se desenvolver e depois se agrupar em classes de papéis, que depois vocês vão ver no nosso próximo encontro, né? Para poder ir se unificando, se integrando e formar esse indivíduo, certo? E aí Moreno distingue os papéis em fisiológicos ou psicossomáticos, aqueles mais primários, os psicológicos ou psicodramáticos e o social, né? Então, aí ele divide justamente entre corpo, psique e sociedade, que são essas partes intermediárias e integrantes do eu total. Porque, na verdade, é isso, até a sociedade, nós fazemos parte dela e ela faz parte da gente também, né? Então, tudo isso integra quem é o indivíduo. E aí a gente vê, nesse primeiro universo, sempre a gente está fazendo esse link entre a matriz, formação dos papéis e as técnicas, né, que a gente usa, sempre está com esse link. Então, o primeiro universo da matriz, o primeiro período de identidade total, né? E aí é onde surgem os papéis psicossomáticos, né? Que a técnica básica original é o duplo, o segundo período da realidade total já diferenciada, que aí seriam onde começariam o desempenho de papéis, mais, né, o treino, o esboço desses papéis na fase de espelho, e depois vai começar a construção de imagens. Então, começam a diferenciar tanto o papel social como o papel psicológico nessa questão da brecha entre a fantasia e a realidade. E aí, nessa brecha, nós temos o segundo universo, que aí começam os papéis serem aquecidos de duas formas, né? Então, tem os atos de realidade e os atos de fantasia. Então, tem os fenômenos reais, as nossas relações com pessoas e todos os papéis sociais, e tem também essa relação com pessoas e coisas, né, que a gente imagina. É quase como se a gente botasse o viés da gente, né, em cima é a nossa leitura da realidade. É o viés pelo qual a gente enxerga as coisas. E muitas vezes a gente reage muito mais a esse viés da gente do que realmente das coisas como elas são, né? E aí, o fator que vai garantir essa passagem, né, dos papéis sociais para o papel psicológico, o que é fantasia, o que é realidade, porque uma das coisas que mais assim, a gente adoece, entre aspas, né, a gente fica com problemas, é porque a gente confunde realidade com fantasia. Muitas vezes uma coisa é o concreto, o que está se apresentando para a gente, mas aí a gente fantasia, a gente interpreta de uma forma, e aí a gente reage à nossa fantasia e não à realidade. Então, a gente precisa muito separar o que é meu pensamento, o que é meu viés, o que é que eu penso e o que é real. E nisso a gente emenda, né? A gente confunde passado com presente, porque aí a gente traz as coisas do passado para o presente, a gente não atualiza nosso software. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem recurso para reagir a determinada situação hoje, mas porque a gente fica se vendo como no passado, como a gente não tinha.
Então, a gente precisa ver que hoje a situação é outra, né? E, então, essas coisas são indicadores de saúde, né? Que aí é o que vai dando essa adequação do indivíduo nos papéis e essa liberdade de ação, né? E, como a gente falou antes, o eu é revelado pelo desempenho desses papéis, né? E aí a gente vê que, voltando para as nossas técnicas, né, que a gente sempre fica voltando, linkando a nossa teoria às técnicas, o início desse desempenho dos papéis foram as primeiras técnicas, né, que a gente considera as técnicas históricas, que foi o teatro de improviso e o jornal vivo. Então, depois vieram as técnicas relacionadas com a fase de desenvolvimento, né? Com essa fase da matriz, com essa questão do desenvolvimento dos papéis, com a estruturação do eu, né? E também, na teoria dos papéis, o que a gente já conversou também na discussão, né? Que todo papel, ele primeiro tem a tomada do papel, que a gente pega muito mais a parte pré-escrita dele, depois, o jogo do papel, onde a gente vai desempenhando à medida que a gente vai se familiarizando e tendo mais liberdade, mais espontaneidade, até que chega para a criação do papel. E quanto mais os papéis estejam desenvolvidos e mais espontâneos eles sejam, né, mais saúde e mais a gente vai estar, né, interagindo e contribuindo e ocupando nosso lugar no mundo, né? Porque Moreno entendia, né, o universo e o mundo como um grande cosmos, ou seja, tem uma ordem, não é caos. E nessa ordem as coisas funcionam e a gente faz parte dessa ordem. Então, a gente compreendendo essa ordem, a gente pode fluir melhor e não ir contra, né, a corrente. Então, e essa ordem é esse fluir da espontaneidade, essa integração, tanto que ele visava toda a humanidade, né? Então, é toda a engrenagem, não é a gente sozinho, né, contra o mundo. Somos com o mundo juntos, né? Então, a gente vai encerrando hoje nessa nossa introdução ao conceito de papéis, né? E no nosso próximo encontro, a gente vai seguir, né, com a parte mais prática, as implicações práticas e as implicações dos autores mais recentes, que ampliaram, né, reformularam algumas teorias de Moreno.